se constatou ainda que outra consequência importante seria de que pessoas com formação em dança, através apenas de cursos livres, teriam oportunidade de acesso a uma formação de terceiro grau e, como consequência, isso viria a ter mudanças, alterações no seu entendimento de dança e questões pertinentes a esse campo de conhecimento. Devido a esses e outros aspectos considerados interessantes na implementação de novos cursos de graduação e pós-graduação em dança, concordou-se com a proposição de que todos os estados devam ter os seus próprios cursos de graduação e pós-graduação em dança. Porém, essa expansão se entende que não pode ser desenfreada, porque senão há o risco de que haja um sucateamento de uma área que ainda nem sequer está bem formulada, como área de conhecimento. Então, existem os mecanismos de regulação, de abertura dos novos cursos e de avaliação dos que já existem, e esses mecanismos englobam, por exemplo, a avaliação feita por grupos especializados no próprio setor. Eu nem sabia que isso realmente existia dessa forma, mas Helena relatou essa experiência e eu acho surpresa isso. Realmente eu sabia que dentro do MEC tinha uma estrutura para avaliar os cursos de dança. Questionou-se de que forma o setor pode contribuir para a expansão de cursos dentro do ensino superior. Se entendeu, no entanto, na discussão que essa possibilidade se esbarra um pouco com aquelas dicotomias bem antigas, apesar de hoje já um pouco mais frágeis, entre aquele que dança e aquele que pesquisa. Eu falei lá um pouco do exemplo que pode ser um pouco contraponto a isso, de Recife, em que a gente acaba de conseguir abrir o curso de graduação e foi, na verdade, uma sequência de discussões, de reivindicações do Movimento de Dança Recife, que é um coletivo político para pensar política para a dança que está fora da universidade, embora aglutine algumas pessoas que têm titulação, que são pesquisadores, enfim. Mas foi uma reivindicação de fora da universidade. Então, dessa forma, isso respondia um pouco à ideia de que o setor fora da universidade pode sim se organizar para conseguir essa expansão. E, por fim, a discussão se debruçou um pouco sobre a última pergunta que estava lá proposta no GT, que era: como a universidade pode atuar no estabelecimento de políticas e sistematização de dados que ajudem a entender o setor e dar diretrizes aos órgãos responsáveis no governo e empresas fomentadoras? Bom, a resposta foi positiva, que sim, a universidade pode atuar, e o significado desse valor positivo foi atribuído a alguns aspectos, entre eles a possibilidade da universidade poder abrigar entre suas linhas de pesquisa temas políticos voltados para o setor, né, para a dança como área de interesse. A universidade tem condições, por exemplo, mecanismos de financiamento em pesquisa para produzir as pesquisas que fortaleçam a dança como campo de conhecimento, através da criação, por exemplo, de linhas de pesquisa como políticas culturais para a dança ou estudo da cadeia produtiva de dança. Mas algo evidente é que essa realidade de linhas de pesquisas voltadas a interesses e resultados específicos para a dança só pode ser formulada com continuidade e consistência uma vez que a dança seja acolhida na universidade como dança. Ou seja, não tem que se maquiar dentro de um outro curso, de outro programa de pós-graduação, de pesquisa, para se justificar, né, de acontecer. Ainda foi levantado que, quanto à discussão sobre inclusão social como um grande mercado para os profissionais de dança, há também um lugar importante da universidade que precisa ser levado em conta. A universidade pode contribuir, deve, para descobrir, por exemplo, qual é a especialidade que alguém que vai trabalhar com dança no terceiro setor precisa ter, né? Porque esse tipo de trabalho se trata de uma habilitação e a universidade pode contribuir para essa formação específica.
Então, quanto à questão, finalmente, de como a universidade participa da discussão política, se entendeu na discussão que ainda isso está muito numa dimensão individual, através do que cada um pesquisador carrega consigo da instituição da qual ele faz parte, né? E, na verdade, esses papéis deveriam ser assimilados a uma estrutura mais ampla, se a institucionalização estivesse a um nível mais avançado, mais fortalecido. Que a universidade, com sua estrutura, promove de discussão, é carregado por cada pesquisador indiretamente, e dessa forma a universidade tem já um papel no lugar da discussão política. No entanto, a importância da universidade nessa discussão deveria estar... Bom, eu acho que não pegou bem o plug aqui que eu poderia. Então, é só para concluir que a universidade deveria estar mais fortemente, institucionalmente presente nisso. Por exemplo, quando a gente é chamado para um evento como esse, né, um seminário de economia da dança, um tema de interesse na área, a gente eu não estou aqui representando a UFPL, ainda não estava representando a PUC, nós estamos como pesquisadores numa dimensão muito individual ainda, não tem uma força dança na UFPE ou uma força na PUC para que a gente esteja aqui representando essas instituições. Bom, talvez tivesse mais alguma coisa. Eu acho que está desligada aquela caixa de Mas, basicamente, foram esses 3 pontos em que a gente focou. Eu tentei organizar a partir das questões que foram sendo propostas lá pela mediadora do SEBRAE. Eu só complementaria que é interessante, não sei, a gente começar a pensar essa forma da discussão. No nosso grupo, a gente sentiu um pouco que a mediação de uma pessoa do SEBRAE teve um aspecto interessante de a gente se apresentar como campo, mas a discussão ficou um pouco, engraçado, contaminada por esse tom de se apresentar como campo, né? Ela não andou assim tanto, porque ficou realmente, teve uma função isso, né? Mas ficou um pouco nesse patamar de se apresentar como campo para ela entender e ir coordenando a discussão. Eu acho que a gente pode também fazer um link com a mesa de amanhã, o GT, que fala de dança em contextos socioeducacionais. Eu acho que aí já faz também tem um parentesco para desenvolver mais isso. Obrigado, Roberta. E também acho que todo mundo que está aqui, que está em contato com tudo que tem acontecido, sabe que nos últimos anos tem um monte de novidades, né, na área da universidade e em relação à dança. Eu acho que talvez uma das coisas também que a gente tem que focar é a comunicação dessas novidades. Às vezes uns lugares não estão sabendo das coisas que estão acontecendo em outros. A gente ainda precisa se comunicar melhor em relação a essas grandes novidades, que tem muita coisa acontecendo mesmo. Bom, para a mesa de hoje, a gente tinha uma programação e tivemos um problema de uma pessoa, a Carla Lobo não pode estar presente, e como ela vinha falar sobre a experiência do FIT, do Fórum Internacional de Dança de Minas Gerais, de BH, a gente pensou no Edu falar um pouco sobre o panorama, trazer um pouco essa questão de um festival, da organização de um festival, estruturação, uma proposta, a plataforma, para a gente ter uma visão aí de um festival, de um evento, de uma organização. A gente vai ter também a fala da Vera Bicário, do CLASA, então contando um pouco também essa questão da profissionalização e do case de uma companhia, né? E o Luiz Amorim da Cooperativa Paulista de Teatro, também falando um pouco da história da cooperativa, que é uma cooperativa grande, que também serve um pouco de modelo para algumas outras cooperativas, e no momento em que isso está se discutindo também no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então a gente vai ter um olhar para diferentes estruturas de profissionalização do mercado da dança, e também com a presença da Maria das Graças, da Cruz da Silva, do SEBRAE, que também vai falar um pouco sobre essa questão de gestão, que é a especialidade do SEBRAE. Então, eu queria chamar